Você já imaginou como seria sua vida se, a partir deste momento, você decidisse agir com absoluta certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava conspirando a seu favor? Imagine por um momento que você acorda todas as manhãs com uma certeza inabalável. Não importa o que aconteça, não importa quão escura a estrada pareça, tudo está funcionando para levá-lo exatamente onde você precisa estar. Esta não é uma ideia sofisticada. Este é um princípio que Napoleon Hill observou nos homens mais bem-sucedidos do seu tempo, de Andrew Carnegie a Henry Ford. Eles não esperavam provas de garantia de sucesso. Eles agiram como se já tivesse acontecido. Em seu estudo incansável sobre a mente e o sucesso, Hill descobriu que suas suposições moldam a sua realidade. Se você presumir que algo vai dar errado, sua mente procurará evidências de fracasso e suas ações seguirão esse roteiro. No entanto, se em vez disso, optarem por assumir que tudo está caminhando para a sua vitória, o seu foco mudará, as suas decisões se tornarão mais ousadas, e o mundo começará a responder a esta energia. O que aconteceria se você decidisse adotar essa forma de pensar hoje? Não se trata de ignorar os obstáculos, mas de superá-los com a confiança de que cada passo o aproxima do seu objetivo. Voltemos ao cerne dos ensinamentos de Hill. Em sua obra-prima, Pense e Enriqueça, Napoleon Hill enfatizou que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele simplesmente aceita o que você dá a ele com bastante convicção. Se você deixá-lo com medo, ele construirá um mundo de limitações. Mas se você lhe der fé, se lhe der instruções claras de que tudo está funcionando a seu favor, ele começará a filtrar o mundo de maneira diferente. Hill entrevistou gigantes como Thomas Edison, que passou por milhares de experimentos fracassados antes de criar a lâmpada. Você sabia que Edison não considerou essas tentativas um fracasso? Em vez disso, ele disse: "Eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade de quem age como se o sucesso fosse inevitável. Hill viu a mesma coisa em Carnegie, um homem que não perguntou: "E se isso não funcionar?" Mas ele se movia como se os resultados já fossem certos. Esta confiança não era arrogância, foi uma fé disciplinada, uma decisão de viver como se o futuro já estivesse escrito a seu favor. Então, como você aplica isso à sua vida? Hill nos deu uma ferramenta poderosa: a autossugestão. Não é só repetir frases bonitas. Envolve programar a mente com comandos claros e emocionais. Imagine ficar diante do espelho todas as manhãs e dizer com autoridade: "Estou bem, não tenho medo. Ajo com determinação e confiança." Você não diz isso como um desejo. Você diz isso como um fato. Hill ensinou que quando você fala emocionalmente, quando sente as palavras em seu peito, seu subconsciente começa a aceitá-las como verdade. E aqui está o segredo. Seu subconsciente não discute. Se você lhe der ordens consistentes, ele as seguirá. Lembra quando a Ford insistiu em construir um motor de 8 cilindros quando os engenheiros disseram que isso era impossível? Ele não hesitou porque já havia decidido que o resultado seria dele. Você pode fazer o mesmo. Você não precisa ver todo o caminho. Você apenas tem que agir como se já tivesse estado lá antes. Mas tenha cuidado, não é mágica. Hill foi. Claro, fé sem ação é apenas um sonho. Agir como se tudo estivesse funcionando não significa sentar e esperar que milagres aconteçam. Isto significa agir com um propósito, mesmo que não haja provas. Isso significa trabalhar mais do que os outros, não porque alguém lhe pede, mas porque você escolhe. Hill chamou isso de dar um passo adiante. Andrew Carnegie, um dos mentores de Hill, construiu seu império não apenas com base em sua inteligência, mas também em sua disposição de ultrapassar limites. Quando era um jovem operador de telégrafo, ele não fazia apenas o seu trabalho. Ele aprendeu, ofereceu-se como voluntário para tarefas adicionais e tornou-se insubstituível. Graças a essa mentalidade, ele deixou de ter um emprego humilde e se tornou o homem mais rico do mundo. E você?
onde você pode dar um passo adiante hoje. Talvez seja uma hora extra de aprimoramento de habilidades, ou talvez seja um esforço extra no trabalho que ninguém notará ainda. Hill prometeu que estes esforços, mesmo que não tragam resultados imediatos, sempre terão resultados multiplicados. Agora vamos falar sobre finalidade de propósito, outro pilar da filosofia de Hill. Não se trata apenas de ter um objetivo, é ter uma missão tão clara, tão urgente, que se torne o centro da sua existência. Hill observou que homens como Charles M. Schwab, que ajudaram a construir a indústria siderúrgica, não se distraíam com oportunidades passageiras. Eles tinham um objetivo específico e perseguiram-no com uma intensidade que manteve o mundo alinhado com a sua visão. Hill desafia você a fazer o mesmo. Agora pergunte-se: qual é o seu objetivo? Não basta querer sucesso ou dinheiro. Hill disse que seu objetivo deve ser específico, mensurável e importante o suficiente para que você sacrifique tudo por ele. Escreva uma frase. Por exemplo, estou me tornando o melhor na minha área, impactando milhões com meu trabalho. Leia-o todas as manhãs, todas as noites, até que fique gravado em sua alma. Hill insistiu que sem um objetivo específico, os esforços seriam dispersos como um navio sem direção. E aí vem outra reviravolta. Hill não estava falando apenas sobre objetivos pessoais. Ele falou sobre alinhar sua mente com outras pessoas, que compartilham sua visão. Isto é o que ele chamou de gênio, um grupo de mentes focadas que capacitam umas às outras. Imagine cercar-se de pessoas que não apenas apoiam os seus sonhos, mas também o desafiam a ser melhor. Hill viu isso em Carnegie, que construiu sua fortuna não apenas por meio de seus próprios esforços, mas por meio de uma equipe de pessoas, comprometidas com um objetivo comum. Mas tenha cuidado, nem todos se qualificam para o seu mastermind. Hill alertou que você deve ficar longe daqueles que sugam sua energia, que duvidam de seus sonhos e se contentam com a mediocridade. Cerque-se apenas daqueles que o inspiram a agir como se o sucesso fosse inevitável. Pergunte a si mesmo: quem na minha vida me eleva? Quem está me impedindo? E ele age sem piedade. Liberte aqueles que não se enquadram e procure aqueles que fazem você sentir que tudo é possível. Vamos falar sobre fé, tema que Hill considerou essencial. Não é fé religiosa, mas uma crença inabalável na sua visão, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Hill aprendeu com Edison que a fé é construída pela repetição. Você não espera se sentir seguro. Você cria essa segurança, agindo, falando e pensando como se já tivesse sucesso. Cada vez que você decide agir apesar do medo, você fortalece essa fé. Hill recomendou visualizar seu sucesso em detalhes. Imagine o momento em que você atinge seu objetivo, sinta a emoção e experimente essa realidade em sua mente. Isto não é um sonho. É treinar o seu subconsciente para aceitar esta realidade como inevitável. Experimente hoje. Feche os olhos e imagine o seu maior sonho como se já fosse realidade. Como você está se sentindo? Como você está se comportando? Traga essa energia para cada decisão que você tomar. Não podemos esquecer a importância desta decisão. Hill disse que a indecisão é o veneno do sucesso. Grandes como Ford e Lincoln não hesitaram quando escolheram o seu caminho. Eles tomaram decisões rápidas e se apegaram a elas com firmeza. Quantas vezes você adiou uma ação por medo de cometer um erro? Hill lhe diria: tome sua decisão agora, e se cometer um erro, corrija o rumo. Mas nunca fique parado. A decisão cria identidade. Cada vez que você decide agir, você se torna alguém novo. Portanto, tome uma decisão importante hoje. Talvez seja o comprometimento com uma rotina diária, ou talvez o rompimento de um relacionamento que o está impedindo. Seja o que for, faça-o sabendo que você está queimando pontes para o seu antigo eu. Se este vídeo te inspirou, clique em inscrever-se agora. É grátis, e você não tem desculpa para não se juntar a uma comunidade que quer viver a vida ao máximo do jeito de Napoleão Hill. Vá em frente e mostre que você está disposto a agir como se tudo estivesse a seu favor. Agora vamos falar sobre a lei da compensação, um princípio que Hill acreditava ser uma verdade universal.
O homem que faz mais do que recebe logo, receberá mais do que ganha. Hill viu isso em Carnegie, que desde cedo deu mais do que se esperava, e isso o tornou insubstituível. Quando trabalhava na agência telegráfica, ele não fazia apenas o seu trabalho. Ele aprendeu o sistema, lembrou-se das rotas e propôs soluções para os problemas. Esse esforço extra fez com que ele fosse notado por pessoas influentes, e assim, iniciou sua ascensão. Hill ensinou que o universo sempre recompensa aqueles que doam, sem esperar recompensa imediata. Não se trata de trabalhar por reconhecimento. A ideia é se tornar alguém tão valioso que o reconhecimento virá por si só. Pergunte-se: onde dou apenas o mínimo? Onde posso superar as expectativas? Talvez no seu trabalho você consiga entregar um design com um nível de detalhamento que surpreenda. Ou talvez seja na sua vida pessoal, onde você pode passar mais tempo fortalecendo seu relacionamento. Hill prometeu que cada esforço extra, mesmo que não seja percebido imediatamente, planta uma semente que crescerá com o tempo. Outro conceito poderoso da Hill é a personalidade agradável. Não se trata de ser falso ou tentar agradar a todos, mas de cultivar uma presença que inspire confiança e respeito. Hill observou que homens como Charles M. Schwab tinham uma capacidade única de se conectar com outras pessoas. Schwab não era o mais brilhante tecnicamente, mas sua cordialidade, capacidade de ouvir e interesse genuíno pelas pessoas fizeram dele um líder magnético. Hill disse que uma personalidade agradável é uma disciplina, não um dom. Baseia-se em pequenos hábitos, um tom de voz claro e confiante, um sorriso sincero, a capacidade de fazer com que os outros se sintam valorizados. Num mundo onde muitos gritam para serem ouvidos, Hill ensinou que o verdadeiro poder reside na quietude, numa presença que não precisa levantar a voz para ser ouvida. Pratique esta regra hoje. Quando você fizer uma pergunta, ouça realmente. Ao elogiar, faça-o com sinceridade. Hill garantiu que essas pequenas ações criam um efeito dominó que muda seus relacionamentos e abre portas. Agora vamos falar sobre a importância da repetição, um tema que Hill enfatizava continuamente. Sua mente está programada com anos de hábitos e crenças, muitos dos quais são limitantes. Você não os mudará com um momento de inspiração. Hill insistiu que a transformação requer consistência. Por isso, ele recomendou a autossugestão como ritual diário. Todas as manhãs repita afirmações que reforcem a sua nova identidade. Ajo com confiança. Tudo funciona para mim. Sou imparável. Não faça isso mecanicamente. Faça isso com emoção, como se você já estivesse vivendo nessa realidade. Hill sabia que a repetição era a chave para reescrever o subconsciente. Imagine que sua mente é um jardim. Todo pensamento é uma semente. Se você tiver dúvidas sobre o plantio, o mato vai crescer. Mas se você plantar fé, uma floresta de possibilidades crescerá. Procure repetir essas ideias todos os dias, não porque seja fácil, mas porque é necessário. Hill prometeu que, com o tempo, sua voz interior mudará, e o que antes parecia impossível se tornará uma segunda natureza. Outro princípio fundamental de Hill é a imaginação. Ele dividiu a imaginação em dois tipos: sintética, que reorganiza ideias existentes, e criativa, que gera novas ideias. Hill via Edison como um mestre em ambos. Quando Edison trabalhou na lâmpada, ele não apenas combinou conhecimentos prévios, ele também se permitiu sonhar com possibilidades que ninguém mais poderia ver. Hill incentiva você a usar sua imaginação da mesma maneira. Não se limite ao que você já sabe. Pergunte a si mesmo: o que posso criar que ainda não exista? Como resolver o problema de uma forma que ninguém jamais tentou? Passe algum tempo todos os dias imaginando seu futuro ideal. Visualize os detalhes. Como é o som. Hill disse que a imaginação é a oficina onde os sonhos são criados, mas somente quando você os usa conscientemente. Então, hoje pegue um caderno e anote uma ideia maluca, algo que te entusiasme mesmo que pareça impossível. Então dê um pequeno passo nessa direção. Hill afirmou que a imaginação combinada com a ação é a ponte entre o sonho e a realidade. Agora vamos falar sobre persistência,
tema que Hill considerava inegociável. Ele disse: sem perseverança não há sucesso. Lugar. Hill viu isso em Henry Ford, que enfrentou o ridículo e o fracasso ao desenvolver o carro. Os investidores disseram que era fantasia, mas a Ford não parou por aí. Ele continuou, se adaptando, aprendendo, insistindo. Hill ensinou que perseverança não envolve apenas trabalho árduo. Haja com um propósito claro, mesmo quando o mundo lhe disser para parar. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você desistiu de algo porque era muito difícil? Hill lhe diria: é aqui que os grandes se separam da média. Perseverança é uma decisão, uma promessa que você faz a si mesmo de que não desistirá, não importa quão longo seja o caminho. Então, hoje, escolha uma meta que você abandonou e comprometa-se a dar-lhe outra chance. Hill prometeu que cada passo persistente o aproxima de um avanço que você ainda não consegue ver. Também não podemos esquecer a importância do desejo ardente, o combustível de todas as conquistas, segundo Hill. Ele não estava falando de um desejo passageiro, como o desejo de comprar um carro novo ou de férias. Falei sobre um desejo tão intenso que consome seus pensamentos, te tira da cama e te faz sacrificar o conforto pela visão. Hill viu isso em Carnegie, que desde cedo ardia de desejo de acumular riqueza, não por causa da ganância, mas pelo impacto que isso poderia ter. Esse desejo o levou a trabalhar mais, aprender mais e se conectar com as pessoas certas. Hill desafia você a encontrar seu desejo ardente. O que você quer, tanto que está disposto a dar tudo de si. Escreva. Torne-o específico. Então todos os dias tome atitudes que o aproximem desse desejo. Hill garantiu que o desejo ardente aliado à fé e à ação não pode ser contido. Agora vamos falar sobre planejamento organizado, outro princípio importante de Hill. Ele disse que o sucesso não vem por acaso. Requer um plano claro e prático. Hill observou que homens como Rockefeller não tinham apenas objetivos. Eles tinham sistemas. Eles construíram estruturas para que cada passo os aproximasse de sua visão. Hill incentiva você a fazer o mesmo. Não basta sonhar. Você precisa criar um plano com etapas, prazos e medidas de progresso específicos. Por exemplo, se sua meta é iniciar um negócio, seu plano pode incluir pesquisar o mercado, economizar capital inicial e lançar um produto mínimo viável no mercado dentro de 6 meses. Mas Hill alertou: um plano sem ação é apenas um pedaço de papel. Comprometa-se a executar seu plano com disciplina, ajustando-o conforme necessário, mas nunca abandonando-o. Pergunte a si mesmo: tenho um plano claro para atingir meu objetivo? Mais importante, caso contrário, reserve um tempo para criar um hoje. Hill prometeu que um plano bem executado é um mapa que transforma sonhos em realidade. E aí surge outro conceito poderoso: a transmutação da energia sexual. Um tema que Hill abordou com ousadia. Ele acreditava que a energia sexual, devidamente dirigida, poderia tornar-se uma força criativa que garantiria o sucesso. A questão não é suprimi-lo, mas redirecioná-lo para seus objetivos. Hill observou que muitos grandes líderes como Edison tinham a vitalidade que vinha de uma energia bem direcionada. Em vez de gastá-lo em entretenimento, eles usaram-no para alimentar a sua criatividade, paixão e concentração. Hill desafia você a praticar disciplina nesse aspecto. Pergunte a si mesmo: estou desperdiçando energia com hábitos que me debilitam? Ou estou usando isso para construir algo grande? Comprometa-se a aproveitar esse poder em seus projetos, aprendizado e desenvolvimento. Hill afirmou que essa transmutação pode lhe dar uma vantagem que poucos entendem. Agora vamos falar sobre o subconsciente, o motor oculto do seu sucesso, segundo Hill. Ele ensinou que a mente subconsciente é como um jardineiro fiel. Ela planta o que você dá e faz crescer. Se você pensar no medo, as limitações aumentarão. Se você pensar na certeza, as possibilidades aumentarão. Hill recomenda alimentar o subconsciente com afirmações positivas, visualizações e emoções fortes. Por exemplo, antes de dormir, imagine que seu objetivo já foi alcançado.
Sinta as emoções deste momento. Hill disse que a mente subconsciente funciona durante o sono, organizando ideias e soluções. Experimente esta noite. Reserve 5 minutos para visualizar seu sucesso, em detalhes. Hill prometeu que esse hábito pode desbloquear ideias e possibilidades que você não vê quando está em dúvida. Também não podemos esquecer a importância do cérebro, que Hill considerava o centro de comando da sua realidade. Ele via a mente como uma estação que transmitia e recebia pensamentos. Quando você se concentra intensamente em um objetivo, sua mente envia sinais para o universo, atraindo as pessoas, os recursos e as circunstâncias necessárias. Hill não estava falando sobre misticismo. Ele estava falando sobre uma regra prática. Por exemplo, quando Ford ficou obcecado por carros, sua mente voltou-se para os engenheiros, investidores e parceiros que tornaram isso possível. Hill incentiva você a treinar sua mente para comunicar com clareza. Evite distrações ou pensamentos negativos. Concentre-se no que você deseja com a intensidade do laser. Pergunte-se: o que comunico ao mundo com meus pensamentos? Tente pensar apenas no que você deseja criar. Hill afirmou que um cérebro bem direcionado é uma força magnética. Agora vamos falar do sexto sentido, conceito que Hill reservou para os mais avançados. Ele a descreveu como uma intuição desenvolvida, uma conexão com a inteligência infinita que o guia quando a lógica por si só não é suficiente. Hill acreditava que grandes líderes como Lincoln tomavam decisões com base num sexto sentido. Uma voz interior que emergiu após anos de disciplina e fé não é algo que possa ser forçado. É desenvolvido através da prática de todos os princípios de Hill: propósito, fé, perseverança, imaginação. Hill incentiva você a ouvir essa voz interior, especialmente em momentos de dúvida. Pergunte a si mesmo: qual é o meu instinto agora? O que minha intuição me diz? Confie nela, mas apenas se você alimentar sua mente com pensamentos positivos. Hill prometeu que o sexto sentido pode se tornar o seu guia mais confiável. E por fim, vamos falar do medo, que segundo Hill é o maior obstáculo. Ele identificou 6 medos básicos: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte. Hill ensinou que esses medos são simplesmente estados mentais e, como tal, podem ser superados. A chave é substituir o medo pela fé. Por exemplo, se você tem medo da pobreza, concentre-se na criação de valor e abundância. Se você tem medo de críticas, haja com tanta convicção que as opiniões dos outros perderão a validade. Hill desafia você a enfrentar seus medos. Escreva o que você mais tem medo agora. Em seguida, escreva uma ação que você pode realizar hoje para desafiá-la. Hill argumentou que cada vez que você encontra o medo, sua fé cresce e sua capacidade de agir como se tudo estivesse a seu favor é fortalecida. Vamos nos aprofundar ainda mais na sabedoria de Napoleon Hill, porque sua filosofia é um sistema completo para dominar sua mente e seu destino. Um dos aspectos menos discutidos de seu ensino é a importância da autodisciplina. Hill disse que sem disciplina, todas as outras regras são apenas palavras. A disciplina é a ponte entre sua visão e a realidade. Hill observou que pessoas como Rockefeller não só tinham grandes ideias, eles foram capazes de realizá-los de forma consistente, mesmo que não envolvessem uma recompensa imediata. Disciplina não é sexy. Isso não faz você se sentir inspirado o tempo todo. Hill, entretanto, ensinou que esta era a base da liberdade. Sem ele, você é escravo de seus impulsos, distrações e das opiniões dos outros. Graças a isso, você é o mestre do seu destino. Como desenvolver autodisciplina? Hill recomendou começar com pequenas promessas para si mesmo. Por exemplo, decida acordar 30 minutos mais cedo todos os dias para atingir seu objetivo. Ou comprometa-se a ler 10 páginas de um livro inspirador todas as noites. Segundo Hill, o segredo é cumprir suas promessas sem dar desculpas. Cada vez que você se dedica, você fortalece sua força de vontade.
Cada vez que você falha, você o enfraquece. Hill disse que a disciplina é como um músculo. Fortalece com o uso, mas enfraquece com a negligência. Então hoje, escolha uma ação pequena e disciplinada e comprometa-se a realizá-la por 30 dias. Pode ser tão simples como beber um copo de água ao acordar, ou tão ambicioso como escrever 500 palavras por dia para o seu projeto. Hill prometeu que essas pequenas vitórias se somam para criar uma dinâmica que transforma sua vida. Agora vamos falar sobre a importância da gratidão, um princípio que Hill considerava essencial, mas que muitas vezes é esquecido. Ele acreditava que a gratidão não era apenas um sentimento, é uma prática que alinha sua mente com a abundância. Hill observou que grandes líderes como Carnegie não se concentravam no que lhes faltava, mas no que tinham. Essa atitude os manteve focados e otimistas mesmo em tempos difíceis. Hill incentiva você a praticar a gratidão todos os dias. Todas as manhãs escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser grandes, como uma nova oportunidade, ou pequenos, como o sol de hoje. Hill disse que a gratidão muda sua vibração, fazendo com que você atraia mais daquilo que valoriza. Tente isto agora. Pense em algo que você valoriza agora. Sinta essa emoção. Hill afirmou que a gratidão é um ímã para mais bênçãos. Não podemos esquecer a importância da aprendizagem contínua, outro pilar da filosofia de Hill. Ele acreditava que o conhecimento só dá poder quando aplicado. Hill via Ford como um homem que, embora não tivesse educação formal, nunca parou de aprender. Ford leu, perguntou, experimentou. Hill desafia você a se tornar um eterno estudante. Reserve um tempo todos os dias para aprender algo novo que o deixará mais perto de seu objetivo. Pode ser um livro, um curso ou uma conversa com alguém mais experiente. Mas Hill advertiu: não aprenda reunindo informações. Aprenda a agir. Pergunte a si mesmo: quais habilidades eu preciso para dar o próximo passo? Então encontre uma maneira de obtê-lo. Hill prometeu que o aprendizado contínuo o manterá atualizado e preparado para qualquer oportunidade. Agora vamos falar sobre generosidade, um princípio que Hill acreditava ser a chave para o sucesso duradouro. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo que você acumula, mas pelo que você dá. Hill viu isso em Carnegie, que doou a maior parte de sua fortuna para a construção de bibliotecas e universidades. Ele não fez isso pela fama. Ele fez isso porque acreditava que dar multiplica o que você recebe. Hill incentiva você a praticar a generosidade não apenas com dinheiro, mas também com tempo, conhecimento e energia. Compartilhe uma ideia com um amigo. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Dê uma palavra de incentivo. Hill disse que a generosidade cria um ciclo de abundância. Experimente isto hoje. Faça um ato de generosidade, não importa quão pequeno seja. Hill garantiu que cada ato de doação fortalece seu caráter e abre novas portas. E por fim, vamos falar sobre resiliência, a capacidade de se levantar após uma queda. Hill sabia que o caminho para o sucesso era pavimentado com fracassos, mas tratava cada fracasso como uma lição. Hill observou que Edison não desistiu após milhares de tentativas fracassadas. Cada um deles o aproximou da solução. Hill desafia você a adotar essa mentalidade. Quando você encontrar o fracasso, não o veja como um fim, mas como um passo. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para me tornar melhor? Hill ensinou que resiliência não é apenas perseverança. Ele cresce através da adversidade. Assuma o compromisso de não desistir, por mais duro que seja o golpe. Hill prometeu que a resiliência é a marca registrada dos grandes. Continuemos a explorar a sabedoria de Napoleon Hill, porque a sua filosofia é um oceano de conhecimento que nunca se esgota. Um dos princípios menos pesquisados, mas igualmente poderosos, é a importância da concentração. Hill ensinou que a capacidade de focar sua mente em uma única tarefa ou objetivo
É uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Ele observou que pessoas como Rockefeller não se envolveram em milhares de projetos. Eles direcionaram toda a sua energia para um objetivo claro. Hill disse que a concentração é como um raio de luz. Quando difundido, ilumina fracamente, mas quando concentrado, pode cortar aço. Pergunte a si mesmo: estou dividindo minha atenção entre muitas coisas? Hill desafia você a eliminar distrações. Desligue as notificações, limite o tempo nas redes sociais, crie um espaço onde você possa trabalhar sem interrupções. Dedique pelo menos 1 hora por dia ao seu objetivo mais importante e não deixe que nada o atrapalhe. Hill argumentou que a concentração proporciona uma vantagem competitiva num mundo cheio de ruído. Agora vamos falar sobre a importância da humildade, um princípio que Hill valorizava muito. Ele acreditava que o verdadeiro sucesso vem com uma atitude de serviço e respeito pelos outros. Hill observou que líderes como Lincoln não procuravam dominar os outros, combinaram determinação com humildade, o que inspirou autoconfiança. A humildade, segundo Hill, não é uma fraqueza. É o poder de reconhecer que sempre há mais para aprender e que ninguém consegue nada sozinho. Hill incentiva você a praticar a humildade em suas interações. Ouça mais do que fale. Dê crédito aos outros. Admita seus erros com elegância. Pergunte a si mesmo: como posso servir melhor as pessoas ao meu redor? Hill prometeu que a humildade constrói relacionamentos fortes e posiciona você como um líder autêntico. Não devemos esquecer a importância da iniciativa pessoal, o princípio que Hill via como o motor do progresso. Ele ensinou que os grandes homens não esperam que lhes digam o que fazer. Eles tomam a iniciativa, criam oportunidades, agem sem permissão. Hill viu isso em Carnegie, que desde cedo buscou maneiras de se tornar indispensável, mesmo quando ninguém lhe pedia. Hoje, Hill desafia você a tomar a iniciativa. Não espere que seu chefe lhe atribua um projeto. Sugira um. Não espere o cliente te procurar. Saia e encontre. Pergunte a si mesmo: onde posso agir agora sem esperar instruções? Hill afirmou que a iniciativa pessoal distingue aqueles que seguem daqueles que lideram. Agora vamos falar sobre tolerância, um princípio que Hill acreditava ser necessário num mundo diverso. Ele acreditava que o sucesso exigia trabalhar com pessoas com diferentes origens, crenças e perspectivas. Hill observou que líderes como Schwab podem unir diversas equipes não julgando, mas encontrando pontos em comum. Hill incentiva você a praticar a tolerância em seus relacionamentos. Ouça quem pensa diferente. Procure entender antes de criticar. Encontre formas de cooperar mesmo com quem discorda de você. Pergunte-se: como posso construir pontes em vez de muros? Hill prometeu que a tolerância expande sua influência e abre você para novas possibilidades. E por fim, vamos falar sobre visão, o princípio que conecta todo o resto. Hill ensinou que o sucesso começa com uma visão clara do que você deseja alcançar. Não é apenas um objetivo, é uma imagem vívida do seu futuro ideal, tão real em sua mente que o obriga a agir. Hill viu isso na Ford, que imaginou um mundo onde todos pudessem ter um carro muito antes de isso ser possível. Hill desafia você a criar sua própria visão. Reserve um tempo para sonhar grande. Como você quer que seja sua vida daqui a 5, 10, 20 anos? Escreva essa visão detalhadamente e comprometa-se a trabalhar todos os dias para alcançá-la. Hill afirmou que a visão clara é um farol que o guia em cada tempestade. Ao chegarmos ao final desta jornada, quero que você sinta o fogo da sabedoria de Napoleon Hill queimando dentro de você. Cada princípio que exploramos é uma ferramenta para construir a vida que você merece. Você não é um espectador. Você é o criador. Vá com a confiança de que tudo está funcionando a seu favor. Opere com a disciplina de quem sabe que o sucesso é inevitável. Fale com a autoridade de alguém que já é quem deseja ser. E nunca, jamais pare de avançar em direção à sua visão. Hill diria: o mundo pertence àqueles que escolhem tomá-lo. Então tome o seu lugar. O universo está esperando. Agir com fé muda a sua realidade.
Se esta mensagem te inspirou, inscreva-se para mais motivação e comente a palavra confiar. Se você escolher viver acreditando que tudo vai dar certo.